irmãos da live que está conosco. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus irmãos, para que eles também sejam abençoados. Livro de Josué. Quem achou diz amém. Localize o capítulo 21 de Josué, e o verso é o verso 45. Texto para nossa reflexão. A gente começamos semana passada, não concluímos e hoje eu vou concluí-lo. Josué, capítulo 21, verso 45, se pudermos ler, vocês dizem amém. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga comigo, 1, 2, 3, tudo. Melhor isso aí, irmão. Diga, tudo se cumpriu. Pela quantidade, pode ficar melhor, né? Minha voz não está muito boa, nada, devido à mudança do tempo, mas vocês são mais do que eu. Vamos lá? Diga, tudo se cumpriu. Amém. Se assenta aí, por favor, e pode aplaudir a Jesus também. Eu queria que você louvasse a Jesus com palmas e glória a Deus, né, gente? Porque a maioria de nós às vezes batemos palmas e esquecemos que glória a Deus também é louvar o Senhor. Então, a Bíblia diz que até as folhas bate palma. O vento glorifica no seu soprado. Até a criação louva a Deus, dá glória a Deus. E às vezes nós aplaudimos ao Senhor, mas às vezes nós não damos glória a Deus. Atos 12 diz que Herodes morreu e foi comido de bicho porque ele não deu glória a Deus. E se você não quiser ser comido de bicho, dê glória a Deus. Porque Herodes morreu e foi comido pelo bicho, que ele não dava glória a Deus. Então, se você não quiser ser comido, é melhor você entender logo o propósito. Amém, irmão? Olha para quem está perto de você e diga para ele: se não quiser ser comido de bicho, dê glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. É a Bíblia que diz, irmão, não é o pastor Ezequias. Então, que nós possamos aprender a dar glória a Deus, não só na igreja, mas aonde nós estivermos. Está na prova, aprende a dar glória a Deus. Está na benção, aprende a dar glória. Não adianta ficar emburrado, cara fechada, e a gente não tem nada a ver com o seu problema. Tá bom? Vai dando glória que vai passar. Então, dá glória. Tá bom? Então, você tem que entender isso aí. O irmão que senta do seu lado, o pastor da igreja, os obreiros do altar, ninguém tem nada a ver com o seu problema. Vai dando glória a Deus, que Jesus vai dando vitória. Tá bom? Imagina o pastor chegar aqui, um culto, emburrado, não dar a paz do Senhor para vocês, pregar emburrado. Imagina, vocês têm alguma coisa a ver com o meu problema? Não tem. Então eu vou dar glória a Deus, que aí o problema vai passando. Então vamos dar glória, tá bom? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos o texto que lemos, livro de Josué. É um livro que está
concluindo uma chamada, uma trajetória. É um livro que contém algumas promessas aos filhos de Israel. E quando eu disse semana passada que sobre o tema que eu daria, ele continua sendo o mesmo: viva nas promessas de Deus. O texto diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quando nós, é só para a gente não perder a linha de raciocínio, eu disse semana passada que uma promessa de Deus, que há uma promessa de Deus para todas e qualquer situação que você estiver enfrentando. Quando nós olhamos para esta verdade, ou seja, a única coisa que necessitamos é crer e viver nas promessas de Deus. A Bíblia, ela é um celeiro de promessas para o cristão. Nós temos promessa de salvação, de libertação, de proteção, de direção, de provisão, de renovação, consolação, companhia e vitória. E é sobre isso que eu falei semana passada. A verdade é que todas as necessidades do cristão estão previstas nas promessas de Deus e por meio delas podem ser supridas. Charles Spurgeon, eu sempre cito Charles Spurgeon, ele diz que nada é tão excelente, precioso e tão bom como uma promessa de Deus. Nada é tão bom, tão excelente, tão precioso, tão doce como uma promessa de Deus. Não há nada melhor do que a promessa de Deus. Quando nós olhamos, nós vemos que a promessa de Deus são um remédio para as nossas doenças. A promessa de Deus é estímulo para as nossas orações. E aqui eu aprendo 4 lições que Josué vai nos ensinar acerca da promessa que Deus fala com os filhos de Israel, com os filhos do seu povo. Deus vai fazer uma promessa e Josué vai nos ensinar sobre as promessas de Deus. Em primeiro lugar, Josué vai mostrar para nós que as promessas de Deus são infalíveis. Preste atenção, percebemos que nenhuma promessa que Deus fez para o seu povo caiu por terra. Nenhuma promessa que Deus fez para o seu povo caiu por terra. Todas se cumpriram. Deus não deixa nenhuma de suas palavras ou de suas promessas caírem por terra. Todas as palavras ou todas as promessas que Deus fez, nenhuma delas caíram por terra. Por quê? Porque Ele mesmo zela para o cumprimento daquilo que Ele fala, por aquilo que Ele falou. Eu disse na semana passada, citei o livro do profeta Isaías 55, quando Isaías diz que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela produzirá e prosperará para quem ela foi enviada. Percebe?
que Isaías, quando está dizendo assim será a palavra que sair da minha boca, ele não diz da sua boca, porque toda palavra ou toda promessa que o homem fizer, ele está sujeito a não cumprir a sua palavra. Todo homem que faz promessa, ele não cumpre as suas promessas. A maioria de nós, quando falamos e prometemos, nós não cumprimos aquilo que prometemos. Eu vou provar algumas verdades aqui. Muitos de nós prometemos, até mesmo na nossa fé, prometemos: Senhor, eu serei fiel ao Senhor. Quando faz o apelo e você aceita ele, mas em algum momento da trajetória você vacila e você passa a ser infiel no meio do caminho. Você fez uma promessa e você não foi fiel na promessa. Você não foi fiel no pacto. E Deus, quando fez a promessa, dizendo a Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para ele vazia. A palavra que Deus fala, ela tem um endereço, ela vai produzir e ela volta para ele mais carregada com o peso do fruto, porque ela prospera. O segredo, o Senhor olhou para Josué, no capítulo 1, e ainda disse para Josué: não aparta da sua boca o livro desta lei, porque ele te fará prosperar em todos os seus caminhos. A promessa que Deus havia feito é do povo herdar a terra, mas para eles serem abençoados e a promessa se cumprir, havia uma regra, havia um mandato, havia um pacto: não apartar da boca o livro da lei do Senhor. Quando eu olho, eu fico pensando que nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Por quê? Porque Ele mesmo zela pelo cumprimento daquilo que Ele falou. Percebe que não há falha ou equívoco naquilo que Deus promete. Deus não lhe faz promessa que Ele não pode cumprir. Deus não pode prometer para ninguém aquilo que não está ao seu alcance. E na verdade, tudo está no alcance de Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. O que não dá, o que não tem, Ele faz, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Tudo que Deus fala, Ele faz. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Percebe que o caráter de Deus é a garantia de que recebemos aquilo que Ele promete. O caráter de Deus é a garantia de que receberemos o que Ele nos promete. Nós iremos receber, porque eu lhe provo que o caráter de Deus é a garantia de que recebemos aquilo que Ele promete. Quando eu pego o livro de Números, capítulo 23, 19, o texto diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Porventura tendo Ele prometido, olha aqui, porventura tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado,
não cumprirá. Ou seja, o caráter de Deus é a garantia. Deus não tem um caráter deformado. Deus não é um ser mau caráter que faz promessas e não tem condição de a cumpri-la. O caráter de Deus é a garantia. O caráter de Deus é a garantia de que receberemos aquilo que Ele nos promete. Percebe que Deus é infalível no cumprimento daquilo que Ele nos promete. Ele não muda a sua essência, o seu atributo, planos e promessas. Ele falou, aconteça o que acontecer, Ele irá cumprir aquilo que Ele falou. Não importa, Ele irá cumprir aquilo que Ele falou. Quando nós percebemos, em segundo lugar, a promessa de Deus são boas. É Josué que vai mostrar isso para nós. Uma promessa é uma boa palavra. Percebe que Deus falou, escreveu na Bíblia. Deus é bom e todas as suas promessas refletem o seu caráter. Eu vou repetir. A promessa de Deus é boa. E uma boa palavra que Deus falou, Ele escreveu na Bíblia. Percebe que Deus é bom e todas as suas promessas refletem o seu caráter. E eu lhe provo, o salmista vai escrever, ele diz, por isso o salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Percebe que há uma história. Havia um súdito que dizia sempre para o seu rei: Deus é bom. Deus é bom. Um dia, esse súdito com o seu rei sai para uma caçada. E quando eles estão em uma caçada, um animal feroz vai e ataca o rei. O rei é atacado por esse animal. E esse animal, ele atacou o rei e ele perdeu o dedo mindinho. O súdito olha para o rei e disse: Deus é bom. O rei, indignado com o seu súdito, volta da caçada, manda que os soldados o aprisionassem. Esse súdito foi para a prisão. Dias depois, o rei se levanta e volta para a caçada. Ele está na caçada e de repente, esse rei foi capturado por índios. E quando esses índios apreendem esse rei, na hora do sacrifício, o cacique examina o rei para o sacrifício. Ele percebe que o rei era defeituoso, era imperfeito. Ele percebe que estava faltando um dedo. O cacique olha para eles e disse: solta ele, porque nós só sacrificamos pessoas perfeitas. O rei volta para casa dizendo: Deus é bom, Deus é bom.
Ele chega para o seu súdito e diz: na verdade, Deus é bom. O súdito grita de cá e diz: Deus é bom. O rei indignado disse mais: se Deus é bom, por que Deus me deixou te prender? O súdito diz: olha, rei, se eu tivesse ido com o senhor para a caçada ontem, e eu estivesse com o senhor, eu teria morrido no teu lugar. Olha como Deus é bom. O rei foi solto pelos índios, porque lhes faltava um dedo. O súdito era perfeito, não tinha nenhum defeito, mas o rei, por faltar um dedo, foi solto, não foi sacrificado. E o salmista disse: provai e vede que Deus é bom. Então o rei vê que Deus verdadeiramente é bom. Nós também podemos provar e ver que Ele é bom. Será que alguém pode dizer que Deus é bom? Glória a Deus. Terceiro lugar, a promessa do Senhor são exclusivas. Percebe que elas são para o seu povo. A promessa de Deus é para o povo de Deus. E aqui tem povo de Deus? Tem alguém que é de Deus aqui? Percebe que a promessa de Deus são para o seu povo. O povo, o seu povo. Não diz que todo mundo é de Deus. Tá bom, irmão? A promessa de Deus é exclusiva para o seu povo. Todo aquele que tem já o nome com ele, esse é o povo de Deus. Todos aqueles que já renunciaram o seu pecado, as promessas de Deus são exclusivas para estas pessoas. Percebe que em todas as épocas, elas são especiais e restringe ao povo da aliança. Se estiver contigo, o moço diz para o rei, percebe que se ele estivesse com o rei, ele seria sacrificado. Mas olha para mim, por favor, em todas as épocas, em todos os lugares, a promessa de Deus se restringe ao povo da aliança. Robert, um pastor, ele diz que o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. O Deus dos cristãos é o Deus de promessa. O meu Deus é um Deus de promessa. O seu Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa. Quando nós percebemos esta verdade, vemos que o nosso Deus, o Deus dos cristãos, é um Deus de promessa. A promessa de Deus estão ligadas à aliança. Percebe que Deus faz, antes de fazer promessa, Ele faz aliança. Olha para mim, quando Adão e Eva pecam, Deus não faz promessa, Deus faz aliança. Eu repito, quando Adão e Eva pecam, Deus não faz promessa, Deus faz aliança. Deus mata o cordeiro, Deus faz aliança. Quando Noé entra na arca, o dilúvio vem. Depois que o dilúvio cessa, o vento assopra, Noé sai da arca e está fora da arca. A Bíblia diz que Deus não fez com Noé outra coisa a não ser
uma aliança. Ele mostra o arco-íris, dizendo: não vou mais destruir a terra com água, porque agora eu tenho uma aliança. A promessa de Deus com o seu povo está ligada à aliança. Percebe? Ao longo da história, Deus tem feito aliança. Deus tem feito aliança com o seu povo. Porque quando nós percebemos que Deus tem aliança com o seu povo, nós percebemos também que foi o próprio Jesus, quando está com os discípulos, ele diz: este é o sangue da nova aliança. Ele está mostrando para nós que todas as vezes que nós olharmos para o sacrifício, é uma aliança que ele fez com nós. Ele disse em Coríntios, capítulo 11, pregamos sempre na ceia, mas esse texto não é para ser pregado só na ceia. Quando Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele pegou o cálice, e tendo dado graça, olha para cá, ele pega o cálice e diz: este é o sangue da nova. É o sangue da nova. O sangue da velha aliança era o sangue de bode, era o sangue de touro, era o sangue de rolinha, era o sangue de bode. Mas agora ele vem como cordeiro, e ele diz: esse é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que o diabo olhar para o povo de Deus, ele vai ter que ver o sangue, a aliança, a promessa do Senhor sobre a vida do seu povo. Oh, glória a Deus! Todas as promessas acerca da salvação de Deus, registrada nas Escrituras Sagradas, cumpriram na pessoa de Jesus. Quando eu pego a Bíblia em Lucas 24, 44, caminhando já para nossa conclusão, olhando para esta verdade, Lucas capítulo 24, 44 disse: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Quando Jesus está com os apóstolos, ele está mostrando para nós que todas as promessas, assim como de Josué, capítulo 21, verso 45, palavra alguma faltou ou falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E Jesus vem concluindo em Lucas 24, 44. Ele vai dizer que são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo. Ele não fala cumprir aquilo, ele diz cumprir tudo. Obrigado. Ele disse cumprir tudo. Tudo que está na lei, ele é o cumprimento. Tudo que está nos profetas, ele é o cumprimento. Tudo que está nos salmos é o cumprimento em Cristo. Cristo é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez desde o princípio.
quando Deus manifesta-se a Abraão e pede que Abraão sacrificasse Isaque, era Deus dizendo: o meu filho será sacrificado, como Isaque está sobre o altar. Isaque estava no altar, a lenha. Percebe que a cruz, Cristo está sobre a cruz. Percebe que Isaque estava sobre o altar. O Gólgota, que é um monte, lá estava o altar, a cruz. E ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus. É por causa, glória a Deus, é por causa da nossa união com Cristo, todos nós temos acesso a todos os benefícios que estas promessas de Deus nos oferece: cura, libertação, salvação, renovação, restauração, vitória. Nós temos pelo sacrifício, no cumprimento da lei dos profetas e do salmo. Quando ele grita, está consumado, ele está dizendo: vocês são salvos. Quando ele grita, está consumado, ele está dizendo: não ficou nenhum tio da lei que eu não cumpri. Ele está dizendo: vocês já não são mais devedores, vocês já não devem nada mais para o diabo, vocês já estão resgatados da vossa vã maneira de viver, para viver para mim, para viver as promessas de Deus. Ele está automaticamente dizendo: viva nas promessas de Deus. Quando nós observamos, nós percebemos que nós podemos ter acesso a todos os benefícios que estas promessas de Deus nos oferecem. Percebe que nós não devemos ter medo. Eu repito, nós não devemos ter medo, porque muitas pessoas têm medo, e a verdade é que o medo nos impede no alcance das promessas. Olha para mim, por favor. Não tenha medo de apropriar-se, de tomar posse, de viver, de acessar, de buscar a promessa de Deus, que Deus nos dá em sua palavra. Percebe que é Jesus, ele é o sim, ou assim seja. Foi ele quem diz: para o que estão nele, Cristo, nós somos abençoados. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bem, ainda que tem mal. Ele diz: aqueles que estão em Cristo é abençoado com toda sorte de bênção. Ele disse para Abraão: abençoarei os que te abençoar, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Então não vale encantamento contra servo e serva de Deus. Não há promessa ou não há maldição que o diabo lance sobre a minha vida, sobre a sua vida, que vai ficar de pé. Paulo disse: a cédula que era contra nós, ele a cravou lá na cruz. Não tenha medo de macumba, de feitiçaria. Não tenha medo de palavra contrária, porque você está debaixo da promessa, é da palavra. E a palavra que ele falar ao teu respeito irá se cumprir. E eu lhe provo, porque Balaão, ainda no capítulo 23, ele vai amaldiçoar o povo.
Aleluia, Balaque paga-o para amaldiçoar, mas quando ele abre a boca para amaldiçoar, Deus troca a palavra da boca de Balaão e disse: não posso amaldiçoar quem já abençoei. Se você é abençoado, Deus não vai te amaldiçoar. Maldição não pega na tua casa, maldição não pega na tua vida, maldição não pega na tua família. Você está debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso. Quem acredita, levanta a mão e dá um grito de glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tenha medo, meu irmão. Você está debaixo da promessa de Deus. Em quarto e último lugar, a promessa de Deus, ou as promessas do Senhor, são eficazes. Percebe? Ele cumpre a sua palavra, mesmo quando parece impossível, ele cumpre a sua palavra. Quando Jesus fala com o jovem rico, ele vira as costas para Jesus. Os discípulos dizem: Senhor, quem poderá ser salvo? Se for assim, ninguém será salvo. Jesus olha para ele e disse: Pedro, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Talvez para você pareça impossível o cumprimento desta promessa, a realização desta promessa. As promessas do Senhor são eficazes. Percebe que Hebreus capítulo 4, 12, o escritor aos Hebreus escreve dizendo que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes ou de 2 fios, que penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento da intenção do nosso coração. A palavra ou a promessa de Deus é eficaz. Aonde a medicina não encontra, a palavra, a promessa chega. Aonde a água não vai, a espada não vai, a palavra de Deus chega. A palavra de Deus coloca no lugar aquilo que está fora, porque a promessa do Senhor é eficaz. Percebe que todas elas se cumprem conforme o seu conteúdo no tempo exato. Deus não vai acelerar a sua promessa, tudo tem o seu tempo. Tem gente dizendo: pastor, está demorando demais. Tá não, é no tempo certo, é na hora certa. Percebe que Deus não atrasa, Deus não fica equivocado com a sua promessa. Pastor, será que Deus está me ouvindo? A minha oração parece que está demorando demais, parece que Deus não está me ouvindo. Não, Ele está ouvindo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando para o cumprimento da sua promessa. Na hora certa vai se cumprir. Aguenta firme, aguenta perseverante. Seja perseverante na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Permanece, porque na hora certa a promessa irá se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Use as promessas de Deus para enfrentar, meu irmão, todas as situações da sua vida. Está na prova, está no vale,
Use a promessa de Deus para sair do vale. Olha para a promessa que Ele te fez há 10 anos atrás e fala: Senhor, eu ainda lembro da tua promessa. Olha para aquilo que Ele te prometeu e fala: Senhor, olhando aparentemente, eu não vejo o jeito de se cumprir, mas o Senhor falou, faça o teu querer na minha vida, Ele irá cumprir a promessa. Use a promessa de Deus para o cumprimento, para todas as situações da sua vida. Ore sobre as promessas de Deus. O pastor Colin, ele disse: Deus é o Deus da promessa. Ele cumpriu a sua palavra, mesmo quando parece impossível. Era impossível, mas Ele cumpriu a sua promessa. Quando Ele aparece para Maria, o anjo Gabriel, era impossível uma mulher engravidar sem se relacionar com um homem. Ela disse: Senhor, mas como cumprirá esta palavra, se eu não conheço nenhum varão? Ele disse: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e você conceberá. Era impossível, era loucura para aquela época. Imagina o babado que era naquele tempo, a fofoca que era naquele tempo. Ó, Maria pulou cerca. Imagina se naquele tempo tivesse WhatsApp, tivesse Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Maria estava mais ou menos enrolada, porque a cidade inteira, não, a cidade não, o mundo inteiro estava sabendo. Maria pulou cerca. Quando o namorado, que era José, que estava pretendendo se casar com ela, sabe que ela está buchuda, José diz assim de madrugada: eu vou sair fora, eu vou sair correndo. Mas o anjo aparece para ele e disse: não corre não, porque é promessa minha, foi palavra minha. Então José murcha e volta para ficar onde Deus falou. Oh, glória a Deus. Quando o faraó sabe que vai nascer um menino que será rei, faraó diz assim: mata tudinho, de 0 a 2 anos mata, porque se nascer vai ser rei. Aí quando ele pensa: vou matar todo mundo, só que aí o Deus do céu aparece para José e diz assim: faraó está querendo matar, ou Herodes, perdão, está querendo matar a promessa, e a promessa não pode morrer, que ela é o cumprimento. Eu tenho que cumprir, porque ele será o salvador do seu povo. Ore acerca das promessas de Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o oposto, a promessa de Deus são o título do banco celestial. Por que disse aqui que você não entendeu? Não, era para você ter dado glória. Mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o oposto, as promessas de Deus são o título do banco celestial. Faça um empréstimo celestial. Senhor, e a tua promessa que não chegou ainda não. Senhor, o Senhor falou, a profeta falou. E se Deus falou, vai se cumprir, fica tranquilo. Aleluia, usa os títulos do banco celestial, é a promessa de Deus. Uma promessa de Deus é melhor que qualquer título ou ordem de pagamento.
fornecida por qualquer banco ou instituição financeira. A promessa de Deus é melhor do que a promessa do Sicoob, do Bradesco, da Caixa Econômica. A promessa de Deus é maior do que os bancos dessa terra, de qualquer instituição financeira. A promessa de Deus é maior. A promessa de Deus é o nosso combustível. A promessa de Deus é o nosso combustível. A promessa de Deus é o combustível que nos mantém de pé, que nos mantém vivos. É a promessa de Deus. Oh, glória, você está aí, meus irmãos? Mesmo o mais estável dos governos, pois qualquer um destes pode se negar a reconhecer a divina promessa de Deus. Mas escute, por favor, nunca faça isso. Nunca duvide da promessa de Deus. Meu irmão, eu encerro aqui, não vou mais além. Viva e desfruta ou desfrute das promessas de Deus para a sua vida. Viva, respira, ore, adore, cante pelas promessas de Deus. Viva, desfrute nas promessas que Deus fez para você e pela sua casa, pelos seus sonhos. Viva pelas promessas de Deus nesta noite. Fica de pé, por favor. Tudo se cumpriu de todas as palavras que o Senhor falou ao seu povo. E creia, tudo que Deus falou ao teu respeito irá se cumprir. Não importa o tempo da espera, tudo vai se cumprir. Abraão esperou 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. E a promessa não foi Ismael. Ismael foi uma ajudinha de Sara. Ismael foi a ajudinha, a mãozinha de Sara. Não, deita com H e você vai ter um filho. E quando ela for ganhar e eu pego o menino é meu. Só que Deus disse, é do teu ventre. É das suas entranhas. Ana, você sabe, conhece a história melhor do que eu. Casada com Eucana, Penina. Casou com Eucana. Penina, todo ano buchuda. Ana era amargurada de alma, de espírito. Porque Penina pegava o menino e esfregava na cara dela. Eu tenho, você não tem. Eu sou feliz, você não é. Todo ano vai no templo oferecer sacrifício. Eucana oferece 2 porções para Ana, porque ele amava Ana. Aí, o texto diz que um dia, Eucana, percebendo a tristeza de Ana, ele disse, não sou melhor do que 10 filhos? Penina, olhando pela ótica, ela tinha 10 filhos. E Ana, nenhum. Só que chegou o dia em que Deus visitou. E sabe qual foi a diferença de Ana para Penina? Porque tem Penina que é assim. Ela esperou a promessa de Deus. Ela não ficou rebatendo. Manoá
não ficou rebatendo com Deus e nem com as pessoas. Deus faz a promessa que a sua esposa geraria, e ela gerou no tempo certo. Isabel era estéril, mas o dia que Deus visitou Zacarias no sacrifício, Deus disse: tua esposa será mãe. Zacarias disse: não pode não, ela já está velha. Mas o Senhor disse: ela vai gerar. E o Senhor, para você saber que ela vai gerar, tu vai ficar muda até o dia. Se lasque. Porque duvidou da promessa. Não duvide da promessa de Deus. Quando o menino nasceu no 8º dia, perguntaram: qual é o nome do menino? Perguntou para a mulher. A mulher disse: é João. Aí alguém falou assim: mas na nossa família não tem ninguém que chama João. Aí perguntaram para o seu Zacarias, que estava fazendo só sinalzinho, começando por Libra: qual é o nome do menino? Ele não sei como é que conversa em Libra, mas falou: me dá uma tabuinha, uma pena. Aí ele pega a tabuinha e escreve João. Quando ele escreveu João, é a Bíblia, não é o pastor Ezequias. A Bíblia diz que a sua língua soltou. A língua estava presa. Ela solta e há um grande avivamento na casa de Zacarias. Toda a terra estremeceu porque Deus visitou Zacarias e a sua casa. Os vizinhos foram abençoados com a visitação de Deus naquele dia. Não duvide da promessa de Deus. Amém? Levante a sua mão e diga: meu Deus. Está fraquinho demais, diga: meu Deus. Eu creio nas tuas promessas para a minha vida, para a minha casa e para a minha família nesta noite. Diga: eu tomo posse das tuas promessas para a minha vida. Diga: Senhor Jesus, tira toda dúvida que eu tenho dos cumprimentos da sua promessa na minha vida, na minha casa e na minha família. Diga: eu tomo posse de tudo que o Senhor me prometeu. Diga: eu vou viver pelas tuas promessas na minha vida. Diga glória a Deus e aplaude a Ele. Pode aplaudir, dá glória a Deus, meus irmãos. Dá glória a Deus, meus irmãos. Dá glória a Deus. Vai dando glória, aplaude a Ele, adore a Ele. Vede que o Senhor é bom, vede que o Senhor é bom. Então vai glorificando que tem cumprimento de promessa. Vai adorando que tem cumprimento de promessa. Vai exaltando que tem cumprimento de promessa. Exalta, glorifica, exalta, glorifica. Exalta, glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês, os irmãos de casa, você do rádio, da live, vocês que estão aqui. Deus vos abençoa abundantemente nessa noite. Eu queria, antes de eu continuar, eu queria perguntar se tem alguém que você ainda não confessou a Jesus como teu Senhor e como seu Salvador, e queira hoje confessá-lo